Meus caros, bom dia. Meu nome é Rogério Rogenski, eu sou médico especialista do trabalho e professor da Universidade Federal do Paraná. Estou aqui para transmitir para vocês um conhecimento, nesse momento à distância, por conta da pandemia que estamos vivendo, do coronavírus, e espero poder estar com os colegas o mais breve possível e transmitir essa informação pessoalmente e interagir com vocês da melhor maneira possível. Agora, pela impossibilidade que temos da aula presencial, eu estou aqui para falar com vocês sobre assistência técnica em perícias médicas trabalhistas. A parte de assistência técnica que eu tenho realizado normalmente tem sido para a parte ré, para a parte que sofre o processo. Então, o papel do assistente técnico da parte ré, da parte que normalmente é a empresa, é a parte que a gente vai abordar mais nesse momento. Quando a gente fala de perícias médicas, quando a gente fala de litígio, a gente sempre fala de um jogo, onde existem dois lados. Existe o lado de quem processa e existe o lado de quem se defende. E existe um mediador, que é o juiz. No caso, eu só fiz até hoje assistência para a parte que é processada, para a parte ré. Então, a gente faz a parte de auxílio da defesa. Porém, nós somos médicos e, independente do lado ao qual nós estamos nos colocando no momento de um litígio, nós continuamos sendo cientistas. Nós temos do nosso lado a verdade. Então, a questão da interpretação da verdade é muito importante até para o nosso conforto pessoal, moral e ético. Por isso, a gente introduz essa aula com uma poesia do grande poeta Carlos Drummond de Andrade, onde ele fala das duas faces da verdade. Durante essa poesia, ele justifica, mesmo para um poeta, para um sábio, a dificuldade de encontrar a verdade como um todo. Sempre havia meias verdades. Eu não vou declamar a poesia porque eu não tenho esse talento, mas eu espero que os colegas leiam, para a gente entender que a verdade ela tem sempre dois lados. O lado de quem enxerga, o lado de uma outra pessoa que enxerga, e um terceiro lado, que talvez nós nunca saibamos de verdade, porque temos apenas 6 sentidos. Então, nas perícias médicas, nós devemos buscar esses 6 sentidos, e a nossa expertise e o nosso conhecimento que nós adquirimos durante a nossa carreira, durante a nossa vida, para tentar descobrir a verdade. Então, essa é a nossa grande base ética. Quando a gente fala do litígio, por que acontece o litígio? Porque alguém tratou uma outra pessoa de uma maneira como ele não gostaria de ter sido tratado. Então, procure sempre tratar as pessoas da maneira como você gostaria de ser tratado. Isso é uma lei que foi colocada por Confúcio em 500 a.C. e é a pedra fundamental da ética e também da etiqueta. Então, parece fácil, né? É só eu tratar alguém como eu gostaria de ser tratado e eu nunca vou ofender ninguém, nunca vai haver litígio. Será que é tão fácil assim? Infelizmente, não. O próprio Aristóteles, ele disse que as evidências que se interpõem aos nossos sentidos, elas são apenas prováveis, porque os nossos sentidos são limitados. Então, ele também coloca que as coisas são apenas prováveis, de acordo com a nossa capacidade de enxergar. Depois de Aristóteles, nós podemos falar de um outro grande filósofo que houve, que foi Karl Marx, e que ele introduziu o conceito da dialética, tese e antítese. Você tem uma tese, da tese surge uma antítese, e haveria sempre um pêndulo entre a tese e a antítese, que criaria novas teses e novas antíteses. Esse grande filósofo, ele falou que os filósofos se limitam a interpretar o mundo de várias formas, porém, cabe transformá-lo. Então, não adianta só ficar interpretando. Se você está enxergando alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, e você acha que tem que fazer, você tem que fazer. E faz. E aí, o pêndulo da dialética vai dizer se você está errado ou não. Mas não fazer, não se manifestar quando você vê uma coisa que esteja certa ou errada, mas que é objeto de litígio, se você não se manifestar, você está tendo uma atitude, no mínimo, covarde. Então, manifeste, faça. E depois nós temos a questão da reciprocidade, que é você fazer pelo outro o que você gostaria que ele fizesse por você.
Então, a reciprocidade, ela é, digamos assim, a terceira lei de Newton do intelecto. Se você trata uma pessoa de uma maneira ríspida, tende a ser tratado também dessa maneira ríspida. E, da mesma maneira, a gentileza, normalmente, o sorriso é respondido com sorriso. Bom, essa introdução é uma coisa importante no sentido de você ter uma paz de espírito para atuar de um dos lados dentro de uma situação de litígio. Porque você vai escolher um lado da verdade, mas você não vai escolher a mentira. E você vai fazer alguma coisa pelo bem. Nós continuamos sendo médicos, então quando eu for lá e ver uma coisa que tem que ser mudada, que tem que ser melhorada, independente de essa pessoa ter me contratado ou estar me pagando, ela vai ser informada. E a gente vai falar sobre tudo isso. O ser humano, ele litiga o tempo todo. Por sermos sociais, o litígio acaba sendo uma coisa muito importante na nossa vida. Mas o litígio diário, ele pode ser visto também como técnicas de sedução. Ele não precisa ser naturalmente uma briga, porque é litígio. Você pode seduzir e, de uma maneira tênue, bacana, conseguir colocar as coisas da maneira como você acha correta. Quando acontece, então, o litígio trabalhista? O litígio trabalhista acontece quando um autor, no caso, um empregado da empresa, ele acha que ele teve uma doença. No caso, a doença é um infortúnio, um dano. Se não houver doença, se não houver dano, se não houver infortúnio atual ou pregresso, não há litígio. Pode não haver o dano e alguém tentar nos convencer de que há esse dano. Isso também é objeto de perícia. A gente vai lá ver se realmente o dano reclamado existe ou não. A primeira coisa que o perito tem que ver é se há dano. Segundo, se há dano foi realmente causado pelo reclamante, que é o nexo causal, que eu considero um dos maiores desafios, tanto da perícia médica quanto da medicina do trabalho. A gente vai falar de algumas ferramentas, de algumas maneiras, de alguns critérios que a gente pode adotar para tentar determinar nexo, mas é um desafio muito grande, até porque o grande epidemiologista da atualidade, que é o Robert Fletcher, ele mesmo diz que é impossível determinar causa num evento epidemiológico individual, na epidemiologia clínica. Na epidemiologia populacional é possível, quando você tem um número de incidência ou prevalência maior de doença entre expostos a determinado risco. Porém, mesmo dentro de uma exposição comprovada ao risco, a pessoa pode fazer um dano e uma lesão que não seja causada por aquele risco. Então, é um desafio. E aí, eu já entrei numa outra questão, que é a questão do risco. Para haver dano, para haver nexo com o dano, é necessário que haja o risco. Então, está aqui o dano, está aqui o nexo e está aqui o risco. Tem que ter o risco. Se não houver o risco, esse não pode ter causado dano, então, portanto, não pode haver nexo. Um exemplo clássico disso é uma pessoa morrer envenenada. Como ela morreria envenenada sem tomar veneno? Possível. Então, tem que tomar veneno para morrer envenenado, daí você tem nexo da morte com o veneno. A culpa da morte é quem deu o veneno para a pessoa ou permitiu que ela tomasse. Um exemplo para que a gente consiga lembrar. Então, nós falamos agora do dano, do nexo e do risco. Tá? Se houver risco e houver dano, houver nexo, ok, a pessoa teve a doença. Esse risco poderia ter sido prevenido? O que poderia ter sido feito para que a parte ré prevenisse esse risco e que ela não fez, tendo conhecimento disso? Se ela fez tudo para prevenir o risco, essas medidas mitigatórias foram suficientes? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque daí vem um outro elemento. Mesmo que haja o risco, mesmo que haja o nexo e mesmo que haja o dano, ainda assim tem que haver culpa de alguém para que o dano tenha se juntado com o risco e feito o nexo. Então, a empresa tinha um conhecimento científico, nós temos tecnologia para evitar determinado risco e não o fizemos, a empresa tem culpa. Aí a ré tem culpa e tem que indenizar. Tem que indenizar porque ela tem responsabilidade civil, que significa o dever de indenizar quando tem culpa. Então, veja, nós falamos de dano, nexo, risco, culpa e agora da questão da responsabilidade civil, que é a necessidade de indenizar. Quando a gente fala culpa, é quando a pessoa age por imprudência, imperícia ou negligência.
Imprudência, fez uma coisa que ele não devia ter feito, não estava preparado. A culpa é uma coisa muito importante para o ser humano e ela é um paradigma para cada um. Aí a pessoa fala, puxa, o problema na vida é a culpa. Como seria bom viver sem culpa? Mas se a gente não sentisse culpa em certas coisas que nós fazemos, nós seríamos psicopatas. Porém, a culpa significa justamente que a pessoa faz alguma coisa, mas ela não tinha intenção de fazer aquilo. Então, ela teve lá, ela provocou o dano, ela provocou o nexo, ela não deu atenção especial ao risco, e isso fez com que a pessoa adoecesse. Mas ela não queria fazer isso. Ela fez porque ela teve preguiça, porque ela não teve uma perícia correta, ela não teve uma técnica correta para lidar, porque ela não conseguiu politicamente instalar a proteção coletiva, a proteção individual que ela devia ter instalado, porque especialmente o tempo de ciclo de trabalho às vezes é muito curto, e eu arrisco a dizer, na perícia médica, mais importante que o espaço é o tempo. O tempo de ciclo é fundamental, nós médicos sabemos disso. Atender 10 consultas por dia pode ser extremamente gratificante, quando atender 30, nem tanto, nem tão gratificante assim, às vezes é necessário, mas... Né? E depois da culpa existe uma coisa que é o dolo. Dolo é quando a pessoa tem a intenção de realmente prejudicar outra. Dentre os empresários das empresas com as quais eu trabalho, as que eu vi, não me lembro de ter visto no dia a dia da medicina trabalhista um réu com dolo. É difícil que alguém projete um ambiente de trabalho específico para lesar o trem. Até porque vai sair caro. A justiça normalmente pune quem faz as coisas inadequadas. Então, voltando a falar do nosso lado, da questão do assistente técnico da parte ré. Nós estamos sendo processados, nós estamos sendo, eu estou dizendo nós, porque você tem um vínculo, mais um vínculo empresarial com a empresa ré, e você não tem como se desligar da imagem dela. Então você tem que acreditar no trabalho correto também dessa empresa que você está defendendo, dessa pessoa que você está defendendo, do contratante. Se você não tiver argumento técnico para ajudá-lo, o teu trabalho vai ficar, no mínimo, difícil de ser realizado. Então, como fazer para você fazer isso? Para você chegar, descobrir a verdade, buscar a verdade e não prejudicar o seu cliente. Como? Você tem que ter um contrato com ele que especifique que você vai informá-lo da situação dele. Então, você vai fazer um documento, você vai pré-laudar, você vai avaliar a situação da empresa. Por isso, o médico do trabalho é uma especialidade privilegiada para fazer perícia, porque a gente é treinado para ver nexo, a gente é treinado para ver risco em ambiente de trabalho. Então, eu vou lá, vou fazer toda a avaliação da empresa, eu vou ver de onde vem a água, para onde vão os dejetos, qual é o pé direito da planta, como é a iluminação, como é a temperatura, como é o piso, que tipo de ferramenta ele usa, qual é a altura da bancada de trabalho dele, quantos ciclos ele faz por jornada, qual tipo de uniforme ele veste, quais são os EPIs, quais são os EPCs. Eu vou efetivamente fazer um estudo de todos os documentos do PCMSO, do PPRA, do PPP, do prontuário médico, dos atestados médicos, da avaliação epidemiológica, tudo que eu puder ter de dado, e eu vou chegar para o meu cliente e falar, ó, vocês estão trabalhando direito, isso aqui não tem nexo, vocês não têm culpa. Então, a gente pode ajudar a defesa no sentido de que vocês não vão ter nenhuma despesa. Ou a gente pode chegar para o cliente e falar, olha, infelizmente aconteceu lá o acidente, está claro, teve CAT aberta, teve entrada no hospital, tem documento, tem atestado, eu não tenho como negar isso. Porém, eu posso dizer, tá, o acidente aconteceu, mas será que o meu cliente tem culpa? Será que ele não adotou as medidas necessárias? Então, sempre dá para você ajudar o seu cliente, sem faltar com a verdade e sem faltar com a ética. Então, isso é importante, porque nós continuamos, mesmo no ambiente de litígio, nós continuamos sendo médicos. Então, nós estamos ali para tentar, se já houve um infortúnio, um dano, para tentar fazer com que isso não aconteça de novo. Então, nós não vamos só defender a empresa. Eticamente, né, nós não somos advogados, nós somos médicos, nós somos técnicos. Então, nós temos que informar ao cliente se ele estiver realmente fazendo alguma coisa errada. Né? E aí, eticamente, eu não preciso levar isso a um conhecimento público, salvo, né, numa situação de epidemia, como a que nós estamos vivendo agora. Tem um risco da coisa se alastrar, tem alguém correndo de risco de vida, a pessoa não vai fazer nada, aí, mesmo ele sendo meu cliente, eu falo, ó, amigo, você vai ter que mudar. E às vezes eu posso declinar, dizer para ele, ó, por motivo de foro íntimo,
eu não posso lhe assistir, se você vê que ele não vai atuar de uma maneira correta e ética. Então vejam que o nosso trabalho não é um trabalho exatamente simples. Tem gente que fala, tranquilo, perícia médica, você vê o processo, você tem tempo. A gente está num ambiente de pressão e a gente está num ambiente de litígio, a gente não pode esquecer isso. O colega engenheiro Rodrigo Almeida, ele falou muito bem que a pessoa que trabalha com litígio, ela é uma pessoa que a vida dela é um livro aberto. Eu acabei de escutar ele fazendo a aula e eu gostei dessa frase, porque é uma realidade. Então, o que a pessoa precisa para ser perito? Você tem que ter uma vida que é um livro aberto. Você tem que ser uma pessoa idônea, você tem que ser uma pessoa ética, você tem que ser uma pessoa, de certa forma, conservadora, você tem que se atentar às evidências, até você ter problemas com inadimplência, com processos, se você for muito processado, for muito visado, isso não vai ser bom para a sua carreira. Tá? Isso é uma coisa que não é bom para o perito. O perito é bom aquele perito que seja uma pessoa tranquila, idônea e que passe tanto para a ré, quanto para a sociedade, quanto para o juízo, quanto até para outra parte, uma visão de idoneidade, de independência. Por isso, eu optei, pessoalmente, vou dizer que isso é uma lei para todos, por fazer sempre assistência da parte ré, por uma questão de coerência com princípios. Não é que eu acho que a parte autora sempre está errada. Não, muitas vezes não, como eu próprio disse, e às vezes a gente tem que informar a empresa, tem que indenizar. Mas por uma coerência de uma linha de raciocínio e por uma independência. Porque se eu trabalhar para dois lados, a minha independência eu não ia me sentir tão independente. Mesmo para juízo, eu nunca fiz perícia, porque também eu ia me sentir, de certa forma, menos independente. Não dependente, mas menos independente. O médico que é empregado da empresa, a gente não aconselha a fazer assistência técnica. Apesar de a lei não dizer nada ao contrário, do Conselho de Medicina também não dizer nada ao contrário. Mas quando ele está lá, ele está defendendo a si próprio. Porque a maioria das vezes os processos são com uma base primordial lá de um erro médico. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu gostaria de transmitir para vocês. É claro que está muito longe do que a gente gostaria de trocar de experiência e eu espero que logo a gente tenha a oportunidade de estar juntos e que a gente possa aprofundar todos os aspectos científicos e acadêmicos que norteiam essas informações que eu trouxe para vocês hoje. Então, até um breve encontro e um abraço a todos.